Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira, até 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, sua interação é bastante importante, envie perguntas aqui aos nossos entrevistados de hoje, 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Vamos apresentar, colocar em campo aqui os nossos entrevistados de hoje, que vão debater, vão analisar os temas por aqui propostos. Paulo Castelo Branco, economista, presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. Paulo, boa tarde, como estão as coisas, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Você, tudo em ordem? Boa tarde, pessoal, os ouvintes. Obrigado pela presença, mais uma vez com a gente, por essa colaboração. Também com a gente a doutora Ana Cláudia Rui Cardia Achabarrian, ela é mestra e doutora em Direito Internacional, especialista em ESG. Tudo bem, doutora Ana Cláudia? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todas e todos. Obrigado pela presença. Também com a gente, mais uma operadora do direito, doutora Caroline Gualda Beber, advogada, sim, especialista do direito do trabalho. Tudo bem, doutora Caroline? Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. E também com a gente, outro operador do direito, advogado criminalista, professor de direito penal, Wagner Cavalcante. Tudo bem, doutor Wagner? Tudo bem, Mauro. Boa tarde a todos que nos acompanham no dia de hoje. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. 12:01. Vamos todos apresentados agora, vamos ao nosso primeiro tema de hoje. As incertezas sobre o tamanho do rombo fiscal no orçamento de 2023 e a demora do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em anunciar a equipe econômica do novo governo, estão deixando o mercado ansioso e aumentando as previsões de alta dos juros no ano que vem. A expectativa é de que o anúncio do futuro ministro da Fazenda ocorra ainda hoje. Para descontentamento do mercado, o nome preferido de Lula é o do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que o acompanhou a Brasília para participar das negociações da PEC da transição. Paulo, eu começo com você a respeito desse tema. Como é que você observa esse cenário de tensão aí nos mercados nos últimos dias, nessa expectativa aí para o anúncio dos primeiros ministros, especialmente o ministro da Fazenda, né, o Ministério da Fazenda que será recriado? Boa tarde, Mauro. Realmente é um tema importante, né? A gente está acompanhando desde o resultado do segundo turno da eleição, que isso vem causando aí um tumulto, né, no mercado, tanto no mercado financeiro quanto no mercado industrial também, porque isso ocorre quando tem essas decisões que, sem previsibilidade do futuro ou do futuro próximo, que já é o ano que vem, né, a gente está vendo aí o câmbio oscilando, né, sendo bastante volátil aí essas últimas semanas, a bolsa também que já teve aí mais de 120 mil pontos hoje, ontem parece que fechou a 108, quer dizer, a gente está vendo toda essa estabilidade que tende a piorar, pelo jeito, né, porque era já cobrado, né, do PT que ele tivesse, durante a campanha, né, divulgado quem seria o ministro da Economia ou o ministro da Fazenda. E eles vinham enrolando com isso. Agora, essa insistência aí em nome do Fernando Haddad. Então, eu vejo assim, um cenário ruim, porque o mercado financeiro, que também, de certa forma, acreditou, né, e parte dele, pelo menos, nesse novo governo, não está gostando muito dessas novidades, né? E eu acho que a gente ainda vai ter aí muito problema com isso aí no futuro breve. Como é que o seu setor, especialmente a importação de máquinas e equipamentos industriais, como é que o seu setor lidou em outras situações, em outras transições, que é um período, claro, com as incertezas que a transição
sempre nos traz, né? Isso gera esses balanços, né? Como é que foi nos outros momentos? Olha, nos outros momentos, o pessoal sempre age com cautela, né? A gente tem, por exemplo, nos associados, a gente tem, a maioria hoje, 90% são multinacionais, de origem de diversos países. Esse pessoal fica sempre observando, né, esses movimentos para ver as atitudes que deve tomar. E o mercado, que são os nossos clientes, que são as indústrias aqui no Brasil instaladas, também muitas multinacionais e empresas nacionais, sempre é freio, né? O mercado está parado. A verdade é essa. Quem tinha que investir, investiu antes, e quem agora teria algum projeto para disparar ou tem uma previsibilidade para o começo do ano, está todo mundo parado, aguardando aí ver o que vai conseguir enxergar para frente para poder fazer um planejamento. E isso, em outras épocas, era mais, diria que as transições, né, baseadas em resultados, principalmente revelados antes. O problema todo que está acontecendo agora é a gente não ter um nome, né, em uma direção. Então, isso é complicado. Até tem um nome, mas você vê, mistura o Pércio Arida com o Fernando Haddad. Então, a gente sabe que estão dizendo que quando sentar o Pércio Arida e o Fernando Haddad, alguém está sendo enganado. Um dos dois. Doutor Wagner Cavalcante, o senhor olhar sobre esse momento, indicação de ministros, risco fiscal da PEC, da transição, tudo isso criando essa tensão no mercado. Como é que você avalia? Mauro, eu acho que como advogado, especialmente porque o advogado tem que estar ali perto do seu cliente, da sociedade, a gente fica apreensivo de fato, né? Acho que pior do que dar o nome é essa demora em dar o nome, né? Acho que o mercado não consegue se colocar em razão disso, né? Mas é o que a gente espera, como todo bom brasileiro, é que ao final as coisas se encaixem, que dê certo, que a gente pare de... A campanha política acabou, né? Eu acho que é hora de a gente pegar os retalhos, se unir e olhar com otimismo, né? Porque a gente sabe que a população brasileira é carente, a gente sabe também que precisa de grandes investimentos, especialmente aí, nossa colega vai falar um pouquinho de direito internacional. Outras empresas têm que confiar no Brasil, né? Senão a gente pode ter um problema com emprego, com desemprego. Isso está intrinsecamente ligado até à minha área também, a advocacia criminal, né? Porque aquele cidadão que não tem proveito, que não tem que não tem o que dar para o seu filho, imagina só como é que ele vai poder dar, ele vai poder levar a sua vida, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar com otimismo, né? Com um bom brasileiro e acreditar. Acho que é nessa hora se unir e olhar com boas expectativas. Doutora Ana Cláudia, a sua observação sobre esse momento e, a partir da sua própria experiência no direito internacional, como é que o mundo está nos observando? Era exatamente sobre isso que eu ia falar, Mauro. Quando nós olhamos sobre a perspectiva internacional, todas as transições de governo carregam consigo já uma preocupação em relação ao futuro, uma incerteza. E as bolsas de valores de todo o planeta, na verdade, sempre sentem alguns desses abalos, né? Então, essa não é tão somente uma realidade do Estado brasileiro, mas acho que é um momento de transição entre os governos que acaba sempre gerando essa incerteza. Nesse caso em especial, Mauro, eu acredito que nós temos, sim, de olhar com cautela, no mercado financeiro de capitais está, sim, olhando com cautela, os outros estados também têm ali uma preocupação, sem dúvida alguma, com os rumos da economia brasileira, mas eu acredito aqui que, nesse momento, nós estamos passando por uma transição que é natural e que temos de esperar, de fato, o futuro governo se manifestar em relação a essa temática. Um ponto aqui que eu acho que é bastante interessante, quando nós pensamos sob o ponto de vista da economia, do atual governo, é a intenção do próprio Brasil, sob o ponto de vista internacional, de entrar na OCDE. E essa também, à luz do direito internacional, é uma grande preocupação para a continuidade do governo, dessa política, dessa tentativa do governo federal de adentrar a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tendo também uma política econômica que continue, que dê continuidade às iniciativas já organizadas, também em parceria com o IPEA, enfim. É muito interessante nós notarmos aqui que, apesar dessas incertezas em relação a quem será o próximo ministro da Fazenda, como será conduzida a economia no próximo governo, se nós tivermos essa atenção também ao internacional, eu tenho certeza de que nós estaremos num caminho aí bastante frutífero para o Brasil e também para os demais setores da economia brasileira e também para o mercado financeiro de capitais.
E a natural incerteza também, né, doutora Ana Cláudia, por conta, a gente não está falando de um governo que foi reeleito, a gente está falando de um novo governo que virá e está num espectro político completamente diferente do governo Diametralmente atual, né? Então, oposto, sem dúvida. doutora Caroline, sua observação sobre esse momento nosso aqui da transição. Bom, transição, economia parada, como já foi citado, né, mercado cauteloso, tudo isso impacta diretamente na minha área de especialidade, então na área trabalhista, a gente vê as empresas no momento de total cautela, então eventuais aumentos de demissão, corte de contratação, então tudo isso impacta, né, muito fortemente na área do direito do trabalho, né? Falta de investimento, enquanto as empresas não recebem incentivos, bolsa caindo, tudo isso tem um impacto direto, né? Então a gente vê, inclusive ali como o Dr. Wagner comentou, né, muitas pessoas que acabam perdendo o emprego, se veem desesperadas sem ter o que fazer, então para ver como esse momento de transição tem um impacto global, né? Isso acaba gerando impacto em todas as áreas, na área trabalhista não é diferente. A gente ainda tem, além da questão do ministro da Economia, enfim, toda a questão do governo, a gente ainda tem a questão de reforma trabalhista, que é um outro ponto que tem sido muito debatido também com esse novo governo, né? Então, temos aí um momento de bastante incerteza, muita instabilidade, então os empresários não estão querendo fazer grandes investimentos, aumentar o seu pessoal, então é um momento tenso, né? Essa transição toda é bastante tensa e a cautela eu acho que realmente é a palavra-chave. Sempre foi assim na sua área do direito do trabalho, em todas as transições de governo? É natural que seja um pouco assim, né, um pouco cauteloso. Eu acho que esse momento em especial, em razão da questão da reforma trabalhista, do debate se a reforma trabalhista cai, se não cai, enfim, esse é um ponto de muita incerteza, né? A reforma já nunca não estava assim tão firme, né? Já vinha sofrendo muitos abalos ali pelas decisões do Supremo, mas né, com toda a promessa do governo Lula na sua campanha de derrubar a reforma, de voltar à questão de imposto sindical, enfim, tudo isso vai ter um abalo o impacto vai ser bastante grande para o empresário. Então, acho que essa transição em específico está sendo um pouco mais cautelosa, eu acho que a gente vai demorar um pouco mais para ver no mercado se aquecendo em ritmo de contratação, e acho que a gente ainda vai sentir um bom tempo as demissões em volume superior ao esperado. Até para posicionar um pouco melhor a nossa audiência, porque o tempo acaba passando, né? São 5 anos dessa reforma trabalhista do governo Temer. Tem gente que nem lembra mais o que aconteceu, né? Então, essa expectativa da derrubada de alguns pontos daquela reforma foi feita há 5 anos. Exatamente. Essa reforma, ela veio lá no final de 2017, ela trouxe muitas mudanças, né? Que a Justiça do Trabalho, a legislação trabalhista teve muito impacto com a reforma. E muitos pontos que foram favorecidos, né, para os empregadores, hoje estão sendo questionados, então, eventualmente podem ser derrubados, e isso gera uma cautela uma insegurança bastante grande. Muito bem, pessoal, 12h12, aqui 12h13 agora no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, e a gente vai passar para o nosso próximo assunto, que é o seguinte: a Copa do Mundo segue ganhando público e empolgação à medida que os jogos avançam. A seleção brasileira vai reconquistando os torcedores a cada jogo, mas nem tudo são flores lá no Catar, porque para que a Copa ocorresse foram necessárias muitas mortes, infelizmente, muita exploração, principalmente uma grande desconexão entre qualquer perspectiva de sustentabilidade por parte de todos os entes envolvidos na concretização da Copa. Isso sem falar nas várias proibições de manifestações contra desrespeitos aos direitos humanos. Doutora Ana Cláudia, para a gente abordar aqui essa desconexão, portanto, com o conceito de ESG, que é a sigla em inglês, né, usada para se referir às práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa, mas que cabe ali em todo o processo de elaboração, de construção, né, desse espetáculo da Copa do Mundo, que é um espetáculo até a página 2, digamos assim. Sem dúvida alguma, Mauro. Esse tema muito me instiga. Eu acredito que muitos de nós estejamos ali tão contentes vendo a Copa, e muitos de nós sequer nos questionamos sobre as violações aos direitos humanos que ocorreram para que esse evento acontecesse.
Claro que essa não é uma realidade tão somente do Catar. Eu acredito que seria até um tanto leviano da nossa parte acreditar que esse problema só aconteceu nessa Copa, né? Nós tivemos casos relatados, inclusive, de violações e abusos aos direitos humanos, também na construção de estádios de outras Copas do mundo anteriores. Mas eu acho que nesse caso do Catar é importante a gente falar mais sobre isso, porque o próprio sistema que aquele país se utiliza para a contratação de funcionários é o chamado sistema Kafala, em que as empresas elas simplesmente patrocinam a vinda de trabalhadores migrantes para o território do Catar, e sim, eles não têm praticamente nenhum direito trabalhista resguardado, né? Até mesmo em relação com a nossa colega que aqui está também, eles não têm praticamente nenhum direito trabalhista resguardado, o que acabou resultando em muitas mortes, inclusive de trabalhadores, para que esses estádios tão bonitos que nós estamos vendo nos jogos estivessem ali simplesmente de pé. E aqui o mais importante também é notarmos como, sob uma perspectiva de reparação, infelizmente, muitas das famílias, muitos dos familiares dos trabalhadores que morreram durante o período de construção dos estádios sequer tiveram acesso aos remédios judiciais garantidos, justamente porque muitas vezes as próprias justificativas para as mortes dos funcionários eram as de que eles haviam morrido de causas naturais, e não em função da própria atuação exploratória, né, da própria exploração da sua mão de obra. Então, aqui nós temos não somente um olhar de exploração sob a perspectiva de contratação desses funcionários, mas também após, sob uma perspectiva mesmo de cuidado com os familiares, uma vez que esses direitos tivessem sido violados. Esse tema realmente é bastante instigante, acredito que nós tenhamos de falar, apesar de todos os gols que estamos vendo na Copa deste ano. Como é que o direito internacional vai olhar para isso, para a punição, né, em relação à violação a esses direitos? Claro, aqui nós podemos olhar sobre várias óticas, né? Sob a perspectiva do direito internacional, por exemplo, próprios relatórios trazidos por algumas organizações internacionais, mas também as organizações da sociedade civil de cunho internacional. Então, a gente pode pegar aqui a própria Amnesty International, a Amnistia Internacional ou a Human Rights Watch, algumas organizações da sociedade civil que têm um alcance internacional, trazendo colocações bastante relevantes sobre como o mundo deveria se atentar para o que tem acontecido no Catar e tentar, por exemplo, a partir da perspectiva dos consumidores, sob o olhar internacional, boicotar determinados produtos, boicotar determinados serviços, por mais difícil que isso possa parecer. E, claro, temos de entender, apesar de todas as dificuldades, de que aquele país, o Catar, é soberano e tem as suas próprias regras, e, portanto, nós temos de ter atenção também às regras daquela jurisdição. Claro que aqui o mais importante é que essa pressão internacional que foi feita ao Catar, felizmente, ainda que em pequena medida, trouxe alguns pontos positivos, sob uma perspectiva de melhoria, ainda que bastante tímida, dos direitos desses trabalhadores. Então, claro, sob a ótica internacional, apesar de os países não poderem fazer muito, né, no que tange a responsabilização, é interessante que nós possamos observar aqui também como a pressão internacional, da sociedade internacional como um todo, é capaz, sim, de trazer algumas alterações relevantes nesse cenário. Doutora Ana Cláudia, você é professora também, né? Como é que esse tema chega na sala de aula? Como é que os alunos reagem, os universitários? Chega sim, sem dúvida. As alunas e os alunos têm discutido bastante esse tema, e aqui eu sempre falo para as minhas alunas e para os meus alunos, pessoal, eu sei que vocês vão assistir a Copa, eu sei que vocês vão comprar a camiseta, mas, gente, fiquem atentas e atentos, porque vocês, assim como eu, são também consumidoras e consumidores de boa parte desses produtos. Então, também, sob um olhar ESG aqui em diálogo com as minhas alunas e os meus alunos, eu acho que nós temos também de observar quais são as empresas que estão compactuando com esse tipo de prática, o próprio olhar para a FIFA, como a FIFA também lida com este tema, e eu acredito que trazer essa visão crítica para as alunas e para os alunos é, sem dúvida alguma, essencial, porque serão eles e elas no futuro que serão advogados, formadoras e formadores de opinião. Na sua avaliação, isso atrapalha o próprio esporte? O torcedor fica ali com o pé atrás para torcer, porque vê ali que existem problemas políticos, problemas de direitos humanos sendo desrespeitados, e o torcedor não gosta disso? Acaba misturando uma coisa com a outra?
Eu acho que nós ainda precisamos passar por um grande aprendizado como consumidoras e consumidores, Mauro. Eu acredito que alguns e algumas, sim, têm sim essa preocupação, até porque não tem como a gente fechar os olhos. Quando nós abrimos a mentalidade para essa visão mais crítica sobre essas violações, é realmente muito difícil de conseguir fechar os olhos. Eu mesma digo por mim, vendo aqueles estádios muito lindos e torcendo para o Brasil também, claramente na Copa, a cada vez, a cada tomada ali que eu vejo dos estádios bonitos, eu falo, quantas vidas, né, nós não perdemos para conseguir fazer esse espetáculo. Então, acredito que aqui a ideia é pensarmos numa mudança estrutural mesmo, justamente com esse olhar crítico e acreditando que seja possível para os próximos eventos não esperarmos que as violações ocorram, mas sim termos uma preocupação anterior para evitar essas violações. A realidade aqui no Brasil é completamente diferente. Como é que foi em 2014 na nossa Copa aqui, com relação aos trabalhadores, na construção desses estádios todos e na observação dos direitos de cada um? Realmente aqui a gente tem uma realidade um pouco diferente, não diria, deveria ser muito diferente, né? Mas a gente ainda tem, quando a gente fala nos centros mais afastados, infelizmente o direito não é assim observado tão com tanta cautela, né? Lógico que quando a gente fala em grandes centros, Rio, São Paulo, a gente tem uma atuação muito forte do Ministério Público do Trabalho, enfim, dos órgãos de fiscalização como um todo. E isso acaba realmente inibindo bastante. A gente teve a nossa realidade foi bastante diferente, inclusive em número de mortos, de acidentes sofridos, a diferença foi muito grande. Mas existem, né? Então a gente e aí a gente está falando especificamente de Copa do Mundo, mas a gente tem outras trabalhadores que vieram para construir estádios, enfim, mas a gente tem outras situações que se equiparam e que a gente luta muito, né? Então é o trabalho escravo que o Ministério Público do Trabalho luta tanto e faz uma fiscalização tão grande, né, para evitar. Então, é essa realidade que a gente viu no Catar, né? Seriam situações equiparadas a escravo, né? O trabalho escravo. Aquele pessoal que ele é trazido para ser um trabalhador, muitas vezes com alguma promessa muito tentadora, e chega lá, a realidade não é essa, né? Muitas vezes eles acabam trabalhando para tentar juntar dinheiro e voltar, e muitas vezes não conseguem. Então, infelizmente, ainda existe isso aqui no Brasil, é uma luta constante para que isso não ocorra, e o que a gente vê é que, na verdade, essa realidade é o oposto do que o caminho do mundo, né? Na verdade, o caminho que o mundo está globalizado, está caminhando é a situação oposta, para justamente ter a inclusão social, a diversidade nas empresas, né? Então, equiparação dos salários. Então, a luta do mundo, uma questão mais globalizada falando, e aí eu digo até pelas empresas que realmente se preocupam em mostrar esse trabalho, em mostrar que elas compactuam com esse movimento, com essa questão. Então, isso vem sendo muito debatido e é muito importante, as empresas vêm trazendo muito esse ponto na contratação de pessoas, na inclusão de pessoas, a diversidade, né? Trazer a diversidade para dentro da empresa e capacitar os empregados, tudo isso faz parte de uma forma sustentável de trabalhar e ter os seus trabalhadores de uma maneira correta, uma maneira que pode ser tida como justa, enfim, ter uma remuneração justa, tudo isso são pontos que são muito importantes e que, infelizmente, a gente não viu aí no Catar, mas, como a Ana Cláudia bem falou, é uma realidade completamente diferente, é um país soberano, e aqui a gente tem uma realidade completamente diferente. Aqui os órgãos fiscalizadores, eles estariam muito em cima, como estiveram, mas estariam muito em cima dessa situação, dessa atuação, e isso certamente não teria acontecendo não nesse nível absurdo que a gente vê. E sabe que até trazendo a questão aí a respeito dos torcedores, eu tive a felicidade de ver várias pessoas falando que essa Copa não iam torcer, ou então não iriam fazer tanta festa, ou não iriam se envolver tanto, justamente por essa gritante, né? Foi gritante essa triste realidade do que a gente vê. E aí a gente fala em todos os setores, em todos os direitos que foram ofendidos com essa construção desses estádios, né? Então, não só dos trabalhadores, mas, enfim, é uma gama aí de direitos que foram ofendidos, né? Então, eu já vi
várias pessoas falando que não iriam se envolver com a Copa. Lógico, é fácil falar antes de começar, depois todo mundo acaba se empolgando um pouco mais, né? Mas eu acho que que teve sim um pouco desse viés ali do raciocínio, vendo essa realidade acontecer, que foi muito triste e realmente abalou muito, né? Doutor Wagner, se eu olhar sobre esse nosso tema, você atua aí no direito criminal, mas também, né, já esteve no direito trabalhista, né? Sim, sim, verdade. Eu acho que assim, o brasileiro, a Copa do Mundo tem a sua importância, como tem a Olimpíada. Acho que é um dos poucos eventos em que o mundo tá unido, tá junto em prol de um único objetivo, que é sentar-se com sua família, com seus amigos e ver e torcer pelo seu time. Aqui no Brasil também é visível isso, que apesar de várias ideologias religiosas, políticas, enfim, mas é um pouco do momento que a população, o povo de cada país está unido, né? Mas a gente tem que sopesar também, né? A questão do direito, né? A gente teve aí vários direitos, não só direito à manifestação, mas perdemos vida em prol de uma Copa do Mundo. Acho que se falou muito mais da proibição de vender bebida alcoólica dentro do estádio do que propriamente essas vidas que foram ceifadas, né? Sobre esses direitos que não foram permitidos de manifestação, de protestos, enfim. Eu acho que seria o caso de, quem sabe, a FIFA intervir. A gente sabe que é muito difícil fazer um ordenamento em que todos os países participem, mas quem sabe a FIFA, né, politicamente, agir, exigir que esses países obedeçam determinadas normas, ou ainda só permitir que aquele país cedie determinada cópia quando obedecida a determinadas legislações trabalhistas, por exemplo, a questão da SG também. Eu acho que a gente precisa repensar isso. Eu acho que pensar depois que o fato já aconteceu é triste, né? É triste para aquelas vidas que foram ceifadas, mas talvez pensar para que um time se candidate a ser um protagonista aí da Copa do Mundo, talvez vamos tentar normatizar, vamos tentar ter interesses uníssonos, né? Enfim, eu acho que o futebol tem essa força, e o futebol tem essa força. Eu acho que a FIFA pode intervir nisso. Eu acho que tudo que aconteceu serve para a gente refletir também, para que, quem sabe, aí uma norma não outros países não façam como a gente está vendo aí no Catar. Paulo Castelo Branco, qual deve ser o papel da FIFA pós-Copa, até para a definição das próximas sedes da Copa do Mundo? E como falou o doutor Wagner, né, muito se falou exatamente em proibição de cerveja e pouco se falou nos direitos tolhidos lá daqueles trabalhadores, as mortes ocorridas, num país em que 90% da população, até um pouco mais, é formada por estrangeiros, né? Ou seja, é uma falta de olhar para todo esse grupo. Sim. Eu vejo com preocupação, né, tudo isso que vocês comentaram. Estou cercado do pessoal do direito aqui, né? E eu, como, na verdade... Eu também, você e eu. Nós dois, né? Estamos cercados do pessoal do direito. Ainda bem que eu tenho uma filha também desse lado, né? Então, é triste, porque eu vou fazer uma analogia, por exemplo. Por volta no ano de 99, até 99, não faz tanto tempo assim, 23 anos, na área industrial, não existia uma lei clara de segurança para máquinas. E foi feito um piloto em São Paulo, eu até participei desse processo, fizeram uma lei chamada PPR-PS, uma lei de prevenção de acidentes e riscos, prensas e similares. A doutora Carolei deve saber bem disso, na área trabalhista foi bem comentado. Eu ajudei até nessa descrição, na época, com o Ministério do Trabalho também, e a Fundacentro. Isso foi tão bem, na época, no estado de São Paulo, que foi o gerador de uma norma que chama NR12, né, hoje, né, dentro das indústrias. E isso, ao meu ver, foi muito interessante. Foi um processo que ocorreu de educação, principalmente, e tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, a que existia uma norma a ser cumprida. É uma coisa que sempre é chato, porque tudo que você já disse que é normatizar, dentro da empresa, por exemplo, você fazer um enclausuramento de uma máquina na área de risco de trabalho. Você tem que colocar um cercado, uma grade, né, uma proteção em todos os lugares que possam ocorrer acidentes. Então, no começo, sempre é muito difícil você implantar qualquer tipo de norma
desse tipo. Mas, assim, só no estado de São Paulo, na época, pelo número que eu me lembro, tinha 24 mil mutilações de dedo, mão e braço nas máquinas. Com essa norma implantada, depois de 2 anos, esses 24 mil, que eram os notificados, né, registrados nos CATs, caiu, parece que para 1.000 e poucos acidentes. Então, é uma diferença muito grande. Nós estamos falando, é lógico, de uma norma internacional, e em países que têm costumes completamente diferentes dos nossos, né? Você imagina, porque eu fiz essa analogia, no Brasil já é difícil, mesmo com toda a fiscalização, com toda a negociação, você imagina em países que têm normas completamente diferentes, hábitos diferentes, você tem que implantar tudo isso. Apesar de que, como você disse, citou, os trabalhadores, muitos trabalhadores, na verdade, imigrantes internacionais, né? Que deveriam ter, inclusive, muito mais proteção jurídica e de segurança. Mas a gente não vê isso, essa que é a verdade. Se você for em outros países asiáticos, por exemplo, na China, na Coreia, você não vê essa mesma norma que a gente conseguiu implantar no Brasil sendo utilizada lá. Então, é difícil, né? Você conseguir uma linha de raciocínio, mas eu acho que a FIFA, apesar de todos os interesses, vamos dizer assim, financeiros que existem, isso poderia, sim, ser uma força, né? Para brigar e fazer uma comissão, vamos dizer assim, para avaliar isso. 12h31, pessoal, vamos fazer uma parada breve aqui, um golinho de água para cada um, a gente vai para o intervalo, mensagem do nosso apoiador, na sequência mais temas aqui para nossa análise e debate também. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, programa Gente que Fala por aqui, ao vivo pela All TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo aí à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Vamos até a 13h com a análise e o debate dos nossos assuntos do dia. Eu vou colocar aqui na conversa agora o Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito do trabalho. Ou seja, é mais um advogado aqui nesse time, agora já são 4 contra um economista e um jornalista, portanto, em tempos de Copa do Mundo, eu diria que isso é uma goleada. Tudo bem, Daniel? Tudo, Mauro. Boa tarde aos colegas, tudo bem? Boa tarde, até. Seja bem-vindo. Daniel, vamos falar sobre o seguinte, o governo eleito pretende mudar a atuação da Petrobras para o campo energético, o que você diz para a gente a respeito? Então, como a gente sabe, o mundo vem avançando muito nessa questão de combustível limpo, né? A gente vê alguns veículos agora que são 100% elétricos, né? Algumas montadoras já chegaram a anunciar que daqui a alguns anos os veículos vão ser movidos a eletricidade. Então, eu acho que o anúncio do futuro governo, que vai começar agora no começo do próximo ano, eu acho que é muito positivo para a perpetuidade da Petrobras como uma instituição que atua nesse ramo, né? Não que o petróleo vá deixar de ser dos campos de atuação, mas implementar essa questão de energia limpa, né, com redução de poluente, eu acho que é muito bem-vindo, e eu acho que é uma notícia muito interessante se você for analisar também o papel do acionista que eventualmente pretenda carregar um título desse para o futuro, dado essas alterações que vão ter na economia de uma forma geral, né? Na China, a gente já sabe que existe até um incentivo que, para quem usa um carro elétrico, tem um desconto de 40% na aquisição dele, comparativamente a um veículo híbrido ou um veículo que não é movido a energia elétrica. E para falar agora, Daniel, aliás, a gente sempre, quando tem duas situações, uma boa e uma ruim, né, começa pela ruim, você começou pela boa, né? Vamos passar para a ruim agora,
E a gente estava falando há pouco aqui a instabilidade, né, nos mercados, em razão da incerteza aí para o início do governo. Os nomes dos ministros que estão aí na expectativa e que não foram anunciados e tal. Como é que está hoje? Aliás, eu estava observando aqui, o mercado hoje já está um pouquinho mais calminho. Olha, o dólar está caindo 1,24, não é? E a Bolsa está subindo 2,29. Isso a gente não via aí há alguns dias. Isso é porque o que o mercado quer, em linhas gerais, é previsibilidade, né? Saber como vai se dar o exercício do próximo mandato, né? De modo que os ânimos dos investidores, atores e até mesmo quaisquer pessoas que possam ser impactadas sobre eventual notícia do mercado consigam saber como vai ser o mandato. O problema é que a gente tem algumas pautas que ainda geram choques, né? A ausência de indicação do ministro da Economia, pelo menos eu não vi até o presente momento. Existe a equipe de integração, mas eu ainda não vi o ministro, se já teve a nomeação, alguém me corrija aqui. Tem uma pauta muito complicada, que é a questão da PEC, que prorroga o benefício, né? Como a gente sabe, não tem caixa, e a ausência de caixa gera efeitos muito danosos para a economia de uma forma geral, que infelizmente acaba pegando esses beneficiários ou essa parcela da população carente que necessita desse recurso, porque a inflação, infelizmente, ela retira de baixo para cima qualquer possibilidade de riqueza ou condição mínima de subsistência nesse nosso país. Então, o governo vem falando muito sobre a questão da reforma tributária do imposto de renda, né, falando como que o objetivo é que seja uma das principais vertentes do próximo ano, até porque eles teriam que pensar também em arrecadação para suprir adicionalmente essa camada de receita que vai precisar, dado essa ideia de manutenção do benefício a longo prazo. Aparentemente, pelo que eu vi, o governo acena favoravelmente por mais um ano, só que a ideia é que isso dure por todo o mandato, ou seja, os 4 anos. Então, cenas dos próximos capítulos aí que podem impactar o mercado positivo ou negativamente, é claro. A reforma do imposto de renda foi muito falada na campanha, né? A expectativa de que os trabalhadores com ganhos até R$5.000 por mês estariam isentos, né? Agora, no momento em que se fala em despesa aí com Bolsa Família fora do teto de gastos, porque não tem dinheiro, você falar em reforma de imposto de renda, onde o governo, onde a Receita, né, vai ter que abrir mão dos impostos, né? As coisas não são muito compatíveis, né? Pois é, aí pretende-se fazer isso, né? Porque foi uma promessa. Até onde eu sei, à medida que eles pretendem aumentar algumas linhas da progressividade do imposto de renda, mas isso ainda não está muito claro, tributar dividendos, né? Ou seja, se você analisa esse contexto, caso isso ocorra, você vai ter algumas pessoas, não todas, mudando aquele aspecto de pejotização. Você vai voltar, de uma certa forma, a ter pessoas que queiram manter vínculos formais, né? Seletista, por exemplo, e não tanto quanto a pejotização, porque se você onera as microempresas de uma forma geral, ou o dividendo que sai para o sócio, você tende a gerar um desestímulo em relação a você ter aquele custo, porque você tem custo de contabilidade, custo de conformidade, fora a própria manutenção da empresa, os encargos que vêm. Então, eu acho que algumas pessoas vão colocar isso na balança a ponto de, eventualmente, ir para o mercado formal. Então, você possa ter, isso no longo prazo, claro, caso também seja implementado, mudanças nos níveis da taxa de desemprego. Legal, Daniel É uma Matos, bitributação advogado. também, né? Fala, Paulo. É uma bitributação, né? Porque como advogado eu concordo, eu acho que é uma bitributação, mas... É uma bitributação, porque quando você fez a lei trabalhista há 5 anos, que a reforma que possibilitou que as pessoas pudessem prestar serviços para as empresas, né, sem vínculo trabalhista, isso aumentou o nível de empregos. Só que à medida que essas pessoas, geralmente, pode ser 1 ou 2 pessoas que estão prestando serviço em uma única empresa, ela não recolhe encargos, né? Não tem essa garantia, mas ela paga o imposto por uma alíquota única. Geralmente, essas empresas são regidas pelo Simples, né? Então, se você tributar novamente para distribuir o dividendo, você está fazendo 2 vezes a tributação.
E isso onerando é como você falou, vai gerar uma mudança de ideia e isso vai gerar desemprego. Assim, o que eu acho, assim, adicionalmente, né? Como o colega falou, né? Você pode ter uma pessoa que trabalha para uma empresa só, às vezes para 2 ou 3. O que vai acabar acontecendo? Se você vai tirar a liberdade da pessoa poder ofertar o serviço dele para mais de uma empresa, né? Sim, Tendo que voltar para um vínculo tradicional de seletista, eventualmente. e com esse cargo que já tem, é impossível. Não tem como fazer isso. Então, vai Pessoal, onerar e meio-dia. gerar desemprego. 12h39 agora. Daniel, muito obrigado pela sua participação com a gente nessa análise. Daniel Matos, advogado, economista, perito judicial. Até a próxima participação. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Um abraço aí para você. A gente vai para o próximo tema agora, 20 minutos para 13h, no programa Gente que Fala. Deixa eu abrir aqui a minha ficha. Doutora Caroline, olha, com o aumento da visibilidade da temática ESG, as empresas passaram a ter uma preocupação especial com o direito do trabalho e, consequentemente, com a rotina de seus empregados. Deste modo, um ambiente de trabalho em que se aposta na diversidade étnica, na inclusão social, na remuneração justa e na capacidade dos empregados, certamente promove o bem-estar e prioriza a dignidade dos seus colaboradores e familiares. Como é que direito do trabalho e ESG se encontram, doutora Caroline? Bom, eu acho que eles caminham juntos, né? Eu acho que é muito importante. Hoje em dia, as empresas cada vez mais, como a gente estava falando até, por ser um contraponto à situação do Catar, né? Cada vez mais as empresas elas estão preocupadas, elas vêm investindo nisso. Primeiro porque elas têm um consumidor, né? Ela tem um público que hoje em dia está muito mais atento a isso, então muitas pessoas deixam de consumir ou passam a consumir produtos de empresas que são sustentáveis em todos esses níveis que a gente falou, e aí isso impacta, então, fortemente no nível, no crescimento da empresa, e internamente falando, a empresa a ideia é que ela contrate de uma maneira mais desigual, né? Então a gente fala de sair do padrão, e aí a gente está falando em todos os tipos de diversidade, e isso também é muito importante para as empresas para atrair talentos, né? Porque também muitos empregados hoje eles estão buscando empresas que sejam empresas que dão valor a isso, a um ambiente sadio de trabalho, a uma remuneração justa, né, igualitária, que seja no mesmo nível das outras empresas concorrentes, então que tenha um ambiente de trabalho em que a diversidade seja um fator predominante. Então, tudo isso hoje em dia vem sendo muito debatido. Os órgãos, os RHs internos das empresas, eles estão buscando muito isso, então a gente aqui como jurídico, como consultivo, a gente vem sentindo um crescimento muito importante disso, né? E eu acho que é o caminho realmente dessa globalização, porque isso já vem em outros países mais desenvolvidos, isso já é uma realidade que para a gente, infelizmente, ainda não é a realidade, mas estamos caminhando nesse sentido, né? Eu acho que em todos esses setores, de ser uma empresa sustentável, de ser uma empresa diversificada, que promova essa integração dos seus empregados, e aí isso reflete muito na empresa, tanto para fora da empresa, para venda, para crescimento da empresa, como para dentro, internamente tendo o seu público ali, os seus empregados mais felizes e, por consequência, trabalhando muito melhor, né? Sem dúvida. Doutora Caroline, e como é que o ESG, as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa se encontram com esta realidade que a gente passou a viver da pandemia para cá, que é o teletrabalho? Muita gente ainda de forma temporária, mas tem bastante gente já de forma definitiva. As empresas já bateram o martelo que é assim que vai ficar. Exatamente, a gente teve desde a pandemia, desde o começo da pandemia, a gente sentiu uma revolução nas empresas, né? De um dia para a noite, as empresas tiveram que colocar seus empregados em home office para que eles pudessem continuar trabalhando, e aí a gente se deparou com uma situação que muitas vezes, que as empresas não estavam preparadas para isso, né? O ambiente que aquele trabalhador estava trabalhando, ele era um ambiente adequado, quais as consequências daquilo, né? Então, essa é uma temática que desde então vem sendo muito discutida, as empresas elas estão promovendo tanto cursos, treinamentos, muitas empresas inclusive investem
nessa qualificação do empregado e na organização do ambiente de trabalho dele dentro das suas casas, né? Porque isso vai ser refletido imediatamente na empresa, né? Se o empregado ele tem um ambiente ruim de trabalhar, se o ambiente não é ergonômico, esse empregado tem uma grande chance de vir a ter uma doença de trabalho, eventualmente até um acidente de trabalho, e isso, consequentemente, vai recair sobre a empresa, que vai ter que arcar com esse custo. Então, é um custo alto, tanto financeiramente falando, como para a empresa como um todo, é um custo de pessoal. Então, as empresas elas estão muito preocupadas com isso, e isso vem sendo uma temática muito discutida, e, enfim, isso é muito bom, né? Porque, como você mesmo falou, muitos empregados hoje em dia ficaram em home office para sempre, né? O teletrabalho ele já veio até regulamentado agora de uma maneira mais definitiva, justamente para que se possibilite essa nova realidade, né? Para que se organize de uma maneira até contratual, falando com os empregados, essa nova realidade. Então, hoje em dia, empresa que não tem essa possibilidade de home office e que não ampare o empregado que está no home office, ela realmente está perdendo trabalhadores, ela está ficando para trás no mercado e na concorrência. Programa Gente que Fala, faltando 15 minutos para 13h, a gente vai partir aqui para o próximo tema. Paulo Castelo Branco, desde que a China fechou os seus portos, por que não dizer suas portas também, né? Pela primeira vez, em fevereiro de 2020, por que eu fui para 1900 aqui? Em fevereiro de 2020, para tentar conter a pandemia, o mundo não foi mais o mesmo. Ali, o Ocidente descobriu que a ideia de mandar quase todas as indústrias lá para a Ásia poderia ter uma grande falha no caso de uma emergência. Para praticamente todos os analistas, a reindustrialização se tornou agora uma necessidade. Porém, não é uma política simples de ser implantada, pois requer investimentos, requer tecnologia, além dos cuidados com as regras exigidas pelo mundo atual. É o que a gente viu, né, Paulo? A China virou a fábrica do mundo, né? E agora a gente tem que fazer o movimento inverso, né? Sim. Isso é um tema bem comentado, né? Desde que, como você disse, iniciou-se a pandemia em fevereiro de 2020, que houve aquele grande problema dos fechamentos, que foi o primeiro país que fechou, né? O primeiro continente, a Ásia, que fechou lá os portos. Isso trouxe muitos problemas, né, para o mundo inteiro. Tudo que estava terceirizado é maravilhoso você pensar que você faz um projeto, você manda para um país que produz tudo para você, embala e te manda ele com o controle de qualidade que muitas empresas têm, inclusive as pessoas lá instaladas para fazer esse controle, e você recebe, só tira uma nota, revende e bota a sua margem de lucro. Ótimo, né? Só que quando tem esse tipo de problema, gera desabastecimento, né? Gera falta de previsibilidade, como meu amigo economista falou, que esse é o pior problema de qualquer planejamento estratégico que você possa fazer, porque você não consegue mais ter o controle. Quando você tem esse tipo de produção, por exemplo, os importadores aqui do Brasil que trazem as máquinas, nossos associados, essa etapa tem três produções, a gente fala, 3 volumes, né? Você tem um volume que está sendo construído, fabricado lá na China, você tem um volume que está sendo transportado no mar para chegar no Brasil e um outro volume estocado aqui para abastecer o mercado. Então, você veja, é uma cadeia de suprimento grande. E quando você tem uma interrupção, como foi a pandemia, você vê que desorganiza tudo, né? Você não tem mais a certeza de quando aquela produção que está lá na China vai sair para o mar, você não tem certeza de quando o que está no mar vai chegar aqui no Brasil, e você não tem certeza de quanto tempo vai durar o seu estoque aqui para suprir o mercado. Então, é uma desorganização absurda. E isso fez com que os empresários repensassem mesmo toda essa estratégia, não só no Brasil, no mundo inteiro, essa regionalização que está sendo chamada da produção. Então, o Brasil está se movimentando nisso, eu posso garantir para vocês, porque estou participando de alguns projetos, inclusive nos meus negócios pessoais, de indústrias multinacionais instalando unidades pelo mundo, e aqui no Brasil também, para não depender tanto do fornecimento externo, né? Isso é uma coisa morosa, não é rápida,
custosa, porque o investimento é grande também, e vai demandar aí também uma coisa que é trabalhoso e custoso, mas é bom para o país, que é a readequação da mão de obra, a qualificação, para que essa mão de obra possa operar esse maquinário de alta tecnologia e possa fabricar internamente esses produtos para suprir o nosso mercado e também possibilitar, inclusive, a exportação. É trabalhoso, é custoso, como você destacou, e também demorado. O preço disso tudo, né? Qual o reflexo desses custos para poder fazer justamente essa reversão? A China se tornou a fábrica do mundo e a gente precisa ter esses polos regionais aqui para não correr mais os riscos que corremos durante a fase mais aguda ali da pandemia. Quanto custa isso? Quanto que isso pode abalar os caixas do mundo, das empresas do mundo? Isso, como eu falei, o investimento é alto, né? Mas eu diria, em alguns segmentos que tem volume de produção, volume de demanda, de consumo, o que a gente chama o payback disso, né? A taxa de retorno desses investimentos, não é tão demorada. Se você tiver uma taxa de retorno aí dentro de 24 meses, é uma coisa aceitável para qualquer indústria, qualquer segmento. O problema maior, eu vejo até, na mão de obra mesmo, né? É o que a gente se preocupa, é o tempo que você tem para recrutar, o tempo que você tem para capacitar, exatamente. Isso é uma coisa que ainda é imensurável, né? Porque a máquina, se fosse como uma máquina, você tem o dinheiro, o capital, você investe, compra, você tem um período de máximo 180 dias, você está com ela aqui, dependendo do porte, né, desse investimento, e você consegue comandar. Agora, a mão de obra é bem mais complexa, né, do que isso, apesar de que os fornecedores internacionais também estão vindo com o seu pessoal para poder dar o start nesses projetos e fazer os treinamentos. Essa é a parte boa disso, né? E isso aí tende a encurtar esse período de adaptação. Outra coisa também que aconteceu, que você não citou, foi o aumento grande dos fretes logísticos internacionais. Sim. Chegaram a ser 10, 12 vezes o valor do início da pandemia. Hoje caiu bastante, aí está mais ou menos a metade, está mais ou menos de 4, 5 vezes o valor que era, mas ainda é um fator preponderante nessa avaliação. Você falou da preocupação com a questão da mão de obra, né? O recrutamento, a capacitação, e você também destacou que o Brasil já participa desse trabalho, porque você está dentro de um grupo que está fazendo planejamento para tudo isso. Quem é que participa desse grupo, considerando a necessidade das pessoas que precisam ficar de olho na capacitação, no treinamento dessa mão de obra e também nas contratações, o direito do trabalho, tudo isso preservado? Então, isso hoje, na verdade, é particular de cada empresa, né? Esses projetos. Cada empresa faz o seu estudo particular do que necessita para regionalizar essa produção, né? E em cada segmento, e faz o seu estudo de viabilidade econômica, né, para cada estudo desse. Com relação a essa questão trabalhista, eu acho que isso é bem positivo, não tem nada negativo para o nosso povo, para o nosso trabalhador brasileiro, porque à medida que ele é mais qualificado, ele tende a ter um salário melhor, né? A qualificação não é da empresa, é dele, né? É pessoal. Então, o próprio trabalhador, ele pode trabalhar, recebe essa qualificação, vai ter uma melhoria salarial, possivelmente, ele pode trabalhar por um tempo, vai ser um multiplicador para outras pessoas, e ele pode mudar, inclusive, de companhia, né, de empresa, e isso leva com ele. Então, eu vejo na questão trabalhista só o lado positivo disso. Sim, na melhor das hipóteses, ele pode empreender, né? Ele pode ir, né, com o seu voo, né, para partir para o empreendedorismo. Também que isso é uma coisa também que nessa geração dos últimos anos, últimos 10 anos, voltou a ser o que era nos anos 80, eu sempre cito isso, né? Que os jovens hoje também querem viraram empreendedores, né? Com as startups, com esses projetos que hoje o empreendedorismo também é uma palavra hoje mágica, né? Que eles não querem mais trabalhar também numa companhia há muitos anos. Você não quer um jovem, você não acha um jovem que quer trabalhar 20 anos numa mesma empresa, como era na minha geração. Eu fui fora dessa curva também, mas era o pessoal entrar numa empresa ou no setor público e ficar muitos anos, né? Hoje não é. Hoje 2 anos é muito já.
Faltando 6 minutos para 1 da tarde agora, vamos mudar o nosso assunto com o Dr. Wagner Cavalcanti para falar sobre o seguinte. Olha, você já reparou que algumas profissões são admiradas não apenas pelo que são em si, mas também pela popularidade que ganham em séries, nos filmes e nas novelas? A do advogado criminalista é uma delas. É ele quem defende quem está sendo acusado de cometer algum tipo de crime, pois, independentemente do delito que o cliente cometeu, é função do advogado criminalista buscar uma defesa justa e dentro da lei. Doutor Wagner, para a gente falar a respeito do que faz um advogado criminalista, que acho que o próprio nome já define, né? A gente precisa falar o que é o direito penal, né? Como é que surge o direito penal. Vamos voltar um pouquinho no tempo para uma explicação breve do direito penal? Vamos sim, bem brevemente, o desafio de falar direito penal em poucos minutos, né? Na verdade, assim, o ser humano, né? O humano, o ser vivo, ele precisa de regras para viver em sociedade, né? Se nós não tivéssemos regras, que bagunça seria o mundo, né? Desde barulhos dentro de casa, a como é que você tem que lidar com seu colega, com o ser humano, enfim. E o direito penal, assim como todas as áreas do direito, a gente até fala que ele tem que ser usado como última ratio, ou seja, quando as outras áreas do direito não foi capaz de prever a conduta humana, de regular uma conduta humana, aí o Estado, né, aí onipotente, ele precisa prever determinadas condutas, que é aquele que violar essa conduta vai responder por ela, né, com o devido processo legal e com algumas penas, que vai desde multa, detenção, reclusão, enfim. Então, o direito penal serve para isso, né? Para regular aquele que, em algum momento da sua vida, atingiu algum bem jurídico, ou a vida, ou a liberdade, ou a honra, ou quem sabe mesmo as questões trabalhistas, enfim. Precisa desse poder estatal, né? E aí é exercido através de normas. O Estado precisa agir sobre aquele que infringe ou que comete aquele fato típico, né? E aí a gente tem as normas, a gente tem os códigos penais, tem as diversas leis penais extravagantes, e aí que atua o advogado criminalista, né? Exatamente na defesa daquele que se vê acusado por determinado delito, né? E eu costumo falar que o advogado criminalista, ele não defende um condenado, né? O que o condenado é aquele, e nossa norma fala isso, é aquele que, quando não cabe mais, foi acusado, teve um devido processo legal, não tem mais recurso, ele é o condenado. Mas o papel do advogado criminalista é defender aquele que está sendo acusado de um determinado delito, que pode até ser inocente, né? É aquele primeiro que está do lado do seu cliente, quando o Estado exerce seu poder, privando sua liberdade. Então, o Estado precisa de garantir determinados direitos. Esse é um dos papéis do advogado criminalista também. Muita gente torce o nariz pro advogado criminalista. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, mas, poxa, ele está defendendo ali um acusado? Sim, ele está defendendo um acusado, mas não para inocentá-lo. Ele está defendendo que, se houver provas, né, para condená-lo, ele será condenado. Se não houver provas para condená-lo, ele será inocentado. O papel do advogado criminalista é promover ali, no tribunal do júri, se tiver uma condenação, a condenação justa pelo crime cometido. Exatamente. Você trouxe aí um exemplo do júri. Aqui no Brasil é um pouco diferente, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui vai a júri os crimes dolosos contra a vida, ou seja, aquele foi acusado de atentar contra a vida de alguém. E muitas vezes, a gente, quando vai conversar com os clientes, a gente fala, olha, você pode, inclusive, confessar, porque é um benefício legal a confissão, isso atenua a pena. Às vezes, não é só negar a qualquer custo, a gente precisa acompanhar e verificar com o cliente qual é o melhor caminho a seguir, né? Porque, às vezes, as provas indicam que, de fato, ele foi o autor daquele determinado crime, mas negar só lhe vai trazer prejuízo. Ele pode utilizar muito bem alguns benefícios que a própria lei estabelece. E é esse nosso papel, fazer com que as leis sejam obedecidas, sejam cumpridas. Os filmes, as novelas, as séries, elas retratam bem o que é o direito criminal, ou tem alguma distorção que faz com que a gente não veja direito, tenha um entendimento errado a respeito? Não, o que eu tenho observado, especialmente nessa mídia privada, para não falar o nome, não fazer comercial aqui, a gente vê até determinadas
documentados que traz efetivamente aquilo que aconteceu. Acho que isso traz um conceito importante para a nossa população. Tem isso mesmo que você falou, né? Quando se fala advogado criminal, já torce o nariz, porque a gente, infelizmente, ganha alguns rótulos, advogado de porta de cadeia, que vai defender bandido, enfim. Mas o advogado criminalista, ele é aquele primeiro que vai estar do lado do seu cliente, né? Eu até falo que a gente precisa estar nos primeiros degraus. Então, desde a delegacia, eles têm direito, independente do crime, se realmente cometeu, independente do crime que tenha cometido, tem direito que tem que ser obedecido, né? E esse é nosso papel. Eu acho que eu já sei a resposta a essa pergunta, afinal de contas, você é um advogado criminalista e é suspeito para dizer. O direito criminal é a área mais apaixonante no direito de uma maneira geral, na academia, ali nas cadeiras da faculdade, é o que todo mundo mais gosta a princípio. Olha, viu, Mário? E olha que eu não sou o único advogado, mas sou o único criminalista. Se a gente perguntar para os colegas, inclusive na graduação, nos bancos acadêmicos, é a área apaixonante, de fato, porque, infelizmente, né, o nosso país ele traz diversas desigualdades que acabam culminando em crime. Então, dificilmente alguém não vai trazer um caso prático para a gente debruçar em sala de aula, dificilmente não seremos questionados de eventuais decisões do Supremo, do STJ. Às vezes, aquilo que a gente ensina nos bancos acadêmicos não é o que está sendo praticado aí pelo judiciário, mas é seguramente, eu costumo até brincar, que direito penal é mais legal. Pessoal, olha, o tempo acabou. O papo está muito bom, a conversa é muito boa, 1 hora é pouco tempo para a gente falar sobre tudo e com temas tão legais quanto esses que nós abordamos hoje. Quero agradecer a presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala, o economista Paulo Castelo Branco, os operadores do direito, a advogada Ana Cláudia Rui Cardia Achabarrian, a doutora Caroline Gualda Beber e o doutor Wagner Cavalcante. Doutor Wagner Cavalcante, advogado criminalista, a doutora Caroline, advogada no direito do trabalho e a doutora Ana Cláudia no direito internacional. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, vamos nos despedir por aqui. O programa Gente que Fala é a realização da ABECOM, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação, minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, você espectador, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo pela AltV, pelas redes sociais, a partir do meio-dia. Um abraço a todos, tchau, tchau. Tchau, boa tarde.